Bom, pessoal, vamos aí então para o nosso terceiro vídeo e o último, né, do resumo aí da nossa revisão da aula de hoje. Válido lembrar que também nessas últimas aulas não foram todos os alunos que me mandaram, me responderam aí a respeito dos trabalhos. Lembrando que nós já fechamos essas notas, tá? E também outra questão é que essas pessoas que não tiveram esse tempo, que dediquem agora nesse período aí de revisão para realizar essa avaliação de modo que a gente tenha um aproveito desse conhecimento de maneira completa. Então, só para reforçar, estudem as aulas de vídeo, estudem o conteúdo de caderno e também os slides que disponibilizei para vocês. Quem tiver também com dúvida em relação à sua nota de trabalho, é só me perguntar no particular que eu disponibilizo. E lembrando que não tem como a gente realizar a nova correção porque já fechamos essas notas. Então vamos para mais um vídeo aí a respeito do nosso resumo. Esse último vídeo, eu fiz os 3 vídeos, eu fiz ele de forma gradual, ou seja, esse último vídeo é dos assuntos mais recentes que nós acabamos de visualizar, a respeito de treinamento e tudo mais. Ainda sobre administração de conflitos, nós temos aquele gráfico. Esse gráfico eu ainda passei dentro de sala para vocês, onde nós temos o eixo Z, que é a preocupação com os outros, e o eixo Y, que é a preocupação consigo mesmo. Então, dentro de um ambiente empresarial, a gente tem esses conflitos, mas quando a gente tem uma pessoa que ela se preocupa demais consigo mesmo, ela tem ela totalmente aqui no eixo Y, então ela domina. Então, quando a gente tem uma pessoa que ela preocupa somente com os outros, a gente vai lá no eixo Z, lá na ponta, ela é totalmente passiva. Quando a pessoa não preocupa nem com os outros, nem consigo mesmo, ela se evita a participar de qualquer ocasião. Mas quando tem um colaborador que ele se preocupa com os outros e consigo próprio, aí a gente vai lá no colaborar. Então esse entendimento aí é o gráfico da gestão dos conflitos. Então o ideal é que todas as pessoas se preocupem consigo mesmo e tenham empatia pelo próximo, fazendo com que assim ela consiga colaborar com a empresa e com as atividades que foram desempenhadas para ela. Tá certo? Então esse gráfico eu lembro que eu até passei no quadro para vocês, né? Em forma de slide, e a gente até debateu ele e fez uma atividade após isso daí. Então estudem bem essas partes que provavelmente vai cair na prova. Já falando de gestão de pessoas, nós entendemos que o seguinte, que um líder, um gestor, ele vai participar do processo de gestão desde o recrutamento e seleção, dando treinamento para essas pessoas, até quando essas pessoas quando esses colaboradores forem demitidos da empresa ou pedir conta, enfim, desde o início, desde a entrada, né, até a saída. Então, dentro desse processo, a gente tem o recrutamento e seleção, que o recrutamento é quando a gente procura, né, e recruta novas pessoas. A seleção é quando já tem aquele filtro, já seleciona as pessoas para trabalhar. A gente tem a orientação e avaliação de desempenho, ou seja, você treina as pessoas e depois faz essa avaliação. Inclusive a gente vai estudar isso detalhadamente após esse conteúdo. A capacitação de colaboradores em relação aos processos, em relação à integração, que também os treinamentos e programas de desenvolvimento, entre outros. Então tudo isso a empresa e o gestor tem que proporcionar para que o colaborador que for trabalhar na empresa esteja totalmente ciente das suas atividades, de como elas devem ser realizadas. E esse acompanhamento, ele faz parte da gestão, né, de pessoas. Não é só o RH que tem que saber realizar treinamento, saber fazer recrutamento e seleção. Dando sequência, monitoramento dos colaboradores. Trata de acompanhar a atuação e o desempenho das pessoas, ou seja, além dos seus resultados. O gestor, às vezes ele preocupa muito mais com essa área, né? Então essa área é muito claro que o gestor que tem que ficar em cima para ver se o rendimento desse colaborador está sendo ideal, se o comprometimento dele com a empresa está crescente ou não. Outro fator também é a manutenção de pessoas. Desenvolver um ambiente, um clima organizacional favorável à satisfação, que essas pessoas tenham vontade de continuar trabalhando nessa empresa por vários anos, até porque quando a gente reduz o turnover, isso faz com que a empresa economize, porque ela não vai precisar passar aquele treinamento novamente, não vai precisar ter gastos com rescisão de contratos, nem de divulgação de vaga, entre outros. Então, assim, essas são as principais etapas para realizar
a permanência dos colaboradores e são as principais etapas também para realizar a gestão desses colaboradores. Então o gestor ele tem que estar atento nessas questões, fazendo com que ele recrute e selecione as melhores pessoas, capacite elas, monitore e também faça a manutenção dessas pessoas. Aí nós começamos a ver isso de maneira detalhada, né? Então um desses fatores de manutenção, né, de gestão de pessoas é o treinamento. Mas por que dar treinamento? Então nós entendemos da seguinte forma: com a velocidade da informação e com a mutação do mercado hoje em dia, as funções dos cargos elas exigem que as pessoas estejam cada vez mais capacitadas, antenadas no mercado atual, né, na informação, sem falar na concorrência natural da vaga. Então assim, o mercado já é bem competitivo, aí a gente tem a competição pela vaga também. Então existem várias mudanças a respeito da legislação do mercado, mudanças tecnológicas, cenários complicados a respeito de transporte, enfim, vários setores aí que influenciam para que essas pessoas estejam sempre se qualificando. Então, diante desse cenário, o patrimônio humano das empresas, né, ele deve ser muito capacitado em relação a treinamento para que essas pessoas tenham um melhor desempenho dentro da função que ela foi contratada. Então, através dessa afirmação, entendemos também que não são todas as empresas que têm esse pensamento. Então, o profissional que for trabalhar na empresa tem que ver se a empresa está disposta a fazer isso ou ela quer contratar um colaborador já pronto. Então, dessa forma, a empresa vai entender que ela vai estar contratando uma pessoa, às vezes até com a mão de obra mais cara, mas ela já vai estar resolvendo aquele problema. Então esses são os principais pontos, tendo em vista que esse treinamento e desenvolvimento foi a nossa última videoaula, né, de conteúdo. Passei exercício para vocês, alguns até fizeram. Então desejo aí para vocês bons estudos nessa revisão. Se concentrem, estudem para fazer a prova e que em breve nós estaremos juntos novamente, tá certo? Muito obrigado. E precisando, só me chamar no particular no WhatsApp, tá certo, pessoal? Boa noite, tudo de bom para vocês.